entendendo que tipo de espaços e conexões ela consegue fazer para que o time se desenvolva. Não assumindo uma posição que a pessoa já está desenvolvida, pelo contrário, mas que para desenvolver outras pessoas ela também vai se desenvolver. Então é um ganha-ganha super positivo e de forma super geral, essa é uma visão mais macro sobre liderança, tá? E aí vamos continuar trocando aí. Cara, tem muitos conceitos, pelo amor de Deus, tipo, a gente vê assim, tipo, são vários conceitos, né? Tipo, a gente fica, às vezes a gente fica preso tipo, em um, a gente vive a opinião de algumas pessoas, assim, tipo, eu acho que a gente consegue ver de forma muito ampla o que você falou, também as habilidades também. E quanto líder, liderado também durante todos os anos do MED, como foi sua trajetória? Quais foram as suas maiores dificuldades que você teve também? Legal, boa. E por favor, se eu estiver falando muito rápido ou muito conceito, podem me pausar e perguntar, se não entender alguma coisa, estamos aqui para isso, tá? Não, tá ótimo, tá. Olha que fala muito rápido também. No movimento Empresa Júnior, eu, eu desde o início assumi uma posição mais propositiva, e eu acho que isso é super legal de trazer também, quando se fala de liderança, que é que a liderança independe de um cargo. Então, desde que você é trainee na sua EJ, você pode ser uma grande líder, porque a liderança ela está muito mais relacionada a uma postura e a uma visão de mundo do que necessariamente um cargo. Então, se você é trainee ou assessor, coordenador, sei lá, e você ainda se pega pensando, quando eu for diretor da EJ, aí eu vou liderar, não sei o que, não sei o que. Não, você tem que começar a liderar a partir de agora. Porque todos os resultados que a gente gera enquanto grupo, time, rede, movimento, eles são fruto de um trabalho coletivo, que vem das lideranças que são trainees até as lideranças que são diretoras. Então, dado essa observação, dentro do MEG eu sempre atingi esse objetivo, porque eu sempre tive essa vontade de ser liderança de cargo, né? E por isso, desde trainee, eu já era muito proativo, digamos. Na verdade, a minha realidade, ela foi um pouco diferente, porque a minha EJ, ela era só um projeto da faculdade, e eu entrei num ambiente, né, muito incerto, a galera não sabia muito bem o que fazer, e aí eu puxei, junto de outras pessoas, a fundação da EJ. Então já foi um puta desafio, né? Você fundar uma EJ, para quem tem mais fundadores aqui, fica o meu abraço virtual, porque é um trabalho, assim, desgraçado. E depois disso também o de federar, né? Que é outro processo que também é trabalhoso. Mas tudo isso foi super legal para ir me fortalecendo enquanto liderança. Aí um abraço para a Nicole. Porque, para a Camila e para todo mundo. Porque o que de fato nos fortalece enquanto liderança são desafios. Não existe o desenvolvimento de lideranças e formação de equipes de alta performance sem desafios, sem grandes resultados, só passando pela normalidade. E eu trago isso com muita vivência e até duvido, assim, e peço para trazerem cases de equipes que, sei lá, são muito boas sem ter sentido o peso de uma responsabilidade, de um desafio, de um projeto difícil, de bater uma meta. Não existe, porque tem uma frase do Rubem Alves muito legal, que é: ostra feliz não faz pérola. É até um tema de um artigo também lá do LinkedIn. E, basicamente, o que ele traz é que, para a pérola se tornar uma pérola dentro da ostra, ela tem que passar por muitos atritos, com muitas areias e um processo muito doloroso. E quando eu trago doloroso, não necessariamente precisa doer, espero que não, às vezes vai doer sim, mas é muito mais um processo desafiador, né? Aquele que vai te tirar da zona de conforto e vai te fazer ir além. Então, ser liderança no movimento também é isso, é encarar desafios, saber que muitas vezes você não vai estar preparado para assumir X ou Y, mas você vai colocar a cara a tapa, você vai ter atitude empreendedora, né, que é um dos valores do MED, e de fato vai fazer diferente, vai fazer acontecer. E foi assim na minha empresa júnior, foi assim na federação, foi assim na Brasil Júnior, sempre ocupando espaços que eu, a priori, imaginava que não poderiam ser meus, por N situações, né? Todos nós somos inseguros, temos nossos medos, mas isso não pode ser uma trava. O medo, ele sempre vai existir. O objetivo é que você carregue ele com você
e saiba lidar com isso, né? Acho que esse é o principal segredo. Então, dentro da trajetória do MEG, acho que o que ficou mais forte para mim foi isso, de fato se desafiar e contar com uma rede de apoio, né? É super importante que você não seja o líder, a líder, herói, heroína. Pelo contrário, né? Como eu trouxe a questão do papel do facilitador. Então, se você tiver uma rede de gente boa junto com você, querendo fazer acontecer, esse desafio da liderança fica muito mais fácil também. Então, acho que da trajetória do MEG foi mais ou menos isso de aprendizado. Daria para contar um livro, né? Porque, enfim, foram 5 anos. Mas os principais destaques acho que são esses. Boa. Vou abrir o microfone aqui para falar um pouquinho, rapidinho. E aí, Feitosa, tudo bem? Não sei se tu lembra de mim, assim, Claro. Sim. Mas prazer estar falando contigo mais uma vez. Aí você falou sobre a gente, esse crescimento e buscar ser liderança, não só esperar para ser diretor, mas, enfim, desde que eu entro na minha J, ou enfim, em qualquer situação que a gente fala da vida, né, a gente acaba falando muito do mais, mas na vida como um todo a gente passa por muita situação que a gente precisa ser líder e precisa ser liderado também, né? E isso me trouxe muito uma ideia que no estágio, até tem pouco tempo atrás, o meu chefe chegou e falou assim para mim, eu estava conversando com ele, né? E ele chegou e falou sobre, cara, a gente tem que, eu curso engenharia de produção, né? Aí ele falou, a gente precisa começar a se preparar para ser engenheiro desde a hora que a gente está começando no nosso estágio. Muito porque, assim, às vezes a gente fica naquela mentalidade, não, quando eu for contratado como engenheiro, quando eu for liderar a minha equipe e tudo mais, aí eu começo a pensar dessa maneira. Aí ele me alertou sobre esse ponto de, mas e aí, se tu não sabe fazer, como é que tu vai criar esse sentimento de ser um engenheiro, de ser o líder para tua equipe, só depois que tu se formou, só porque agora tu tá, enfim, tu tem aquele cargo, né? Enfim, eu acho que no MEG a gente acaba trazendo muito isso. Eu queria mais, assim, tipo, ver contigo como é que, assim, tu vê esse processo de evolução, muito porque a gente acaba falando muito sobre liderança do movimento Empresa Júnior, a gente escuta muito sobre isso, a gente aprende também muito na prática, né? Mas, enfim, eu queria entender mesmo como é que tu vê esse crescimento de uma forma prática, assim, sabe? Como é que tu vê que a gente deixa de ser, ou deixa de ser não, né? Que a gente pega e cria esse sentimento de, beleza, eu não sei nada, para agora eu vou começar a ensinar as outras pessoas, mesmo não sabendo de tudo, sabe? Tipo, Legal. Não sei se deu para entender. E assim, super. Sobre esse primeiro ponto que você trouxe, uma vez eu estive em um evento e, infelizmente, não vou lembrar o cara que falou, mas ele trouxe que o seu maior desafio é sempre o próximo. E aí eu comecei a matutar isso, falei, caraca, que bizarro. Quando você está no terceiro ano, seu maior desafio é passar no vestibular. Quando você passou no vestibular, seu maior desafio é entrar na faculdade e passar no primeiro semestre. Depois do primeiro é o segundo, depois é conseguir um estágio, depois é se formar, depois é conseguir um emprego, enfim. Numa escala linear, e não quero trazer isso para despertar ansiedade, mas pelo contrário, para a gente entender que a vida é assim, os maiores desafios sempre vão ser os próximos, porque a gente, enquanto ser humano, está buscando evolução, né, crescimento, desenvolvimento. Então, eu acho que assumir isso como um fato já anula muita ansiedade, medo, insegurança, né, porque, de fato, o próximo desafio provavelmente vai ser maior que o atual, e é por isso que eu estou vivendo o atual, né, para que eu esteja minimamente preparado para o próximo. E sobre estar preparado, eu acho que a maior lição é a gente entender que a gente faz parte de um movimento. E enquanto movimento, nós estamos sempre nos movimentando, literalmente. É esse caminhar, essa jornada que fazem as coisas terem sentido, né? Então, não faz não faz o menor sentido eu simplesmente passar 6 meses mirando num cargo de liderança para o próximo ano, se eu não vivi essa jornada de forma plena, se eu não atingi resultados, se eu não aprendi, se eu não errei. E tudo isso está relacionado a esse dia a dia, né, do que é ser líder. Tem um TED super legal que eu indico, que é a liderança do dia a dia. E ele fala exatamente sobre isso, da gente quebrar esse conceito que existe, né, de liderança como algo lá no topo, enfim, que é
pontual, pelo contrário, é do dia a dia, é mão na massa. Então, vamos fazer acontecer, e é assim que a gente vai se desenvolvendo. Então, nenhum desafio é pequeno. Muitas vezes a gente também vai pensar um pouco nisso, né? Tipo, não sei se... porque aquela JX, ela é menor que a minha, óbvio que ela bateu primeiro a meta. Não existe desafio pequeno. Dentro de cada contexto, de cada situação, as lideranças vão encontrar desafios diferentes e que são cabíveis para elas naquele momento. Óbvio que existe uma coisa chamada tensão criativa, e aí é desse momento em que uma EJ, por exemplo, pode aumentar um pouquinho a sua meta, entendendo que dá para fazer mais sim, é só querer, é força de vontade, é união, aí as coisas dão certo, mas de forma geral, o caminho é esse, é você ter consciência desses pontos e seguir adiante pensando nisso, tá? E aí, pensando sobre desenvolver outras pessoas e estar se desenvolvendo ao mesmo tempo, esse é um processo contínuo da vida, né? Muita coisa que eu estou falando aqui não se encaixa só para o MEG. Pelo contrário. E o objetivo é que seja esse mesmo, né? O movimento, ele traz uma formação para a gente de forma plena e sistêmica para a vida mesmo. Isso eu garanto para vocês já alguns anos pós-MEG. Dentro disso, tem um conceito super legal também que se chama lifelong learning, né? Que o nome é em inglês mesmo, mas basicamente é você aprender durante a sua vida inteira. Aprendizado ao longo da vida, lifelong learning. E por isso, essa inquietação, ela surge de uma educação, de um histórico de educação que vem ainda de um modelo industrial, né, lá da Revolução Industrial, e que ainda é replicado hoje em dia, da gente estudar, 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 depois disso, trabalha, 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 morre. Então, essa lógica não faz mais sentido hoje, né? A gente vive uma lógica digital. Então, o lifelong learning, ele vem exatamente para a gente entender que deve continuar buscando conhecimento até o fim dos tempos aí da nossa vida, da nossa jornada na Terra. Porque isso vai fazer com que a gente consiga se aprimorar em cima de novos conhecimentos, dos mesmos conhecimentos, de conhecimentos de outros campos que a gente não tinha domínio antes. Então, para mim, esse é o principal ponto de partida para que a gente entenda que, sim, todos nós estamos aqui nos desenvolvendo juntos. Obviamente, quando eu tenho um cargo de liderança, eu assumo mais responsabilidades, eu respondo por uma equipe, eu respondo pela empresa, mas esse é um processo natural também e que vem sempre com ônus e bônus, obviamente. Mais bônus, eu espero. Pô, espero que sim também. Estamos na expectativa de estar sempre em aprendizado e o aprendizado ser bom, né? É o que tu falou. Às vezes é doloroso, mas tomara que nem sempre precise ser tão doloroso assim também, né? Até fizeram uma pergunta aqui sobre esse ponto de inspirar essas outras lideranças, estar aprendendo e ensinando. Aí o Eduardo perguntou sobre como é que pode melhorar, assim, como é que a gente vai realmente desenvolver essa parte de ensinar, né? Então, a gente, na vida, acho que a gente tem muito desse ponto de estar sempre ensinando e aprendendo, né? E aí, tu até comentou um pouquinho também sobre ser liderança, é um dos conceitos que existe, né? Sobre ser liderança a gente também chegar, formar mais pessoas, formar melhores equipes e tudo mais. E, assim, queria saber se tu queria contar um pouquinho sobre como é que foi esse teu processo de ensinar pessoas a ser líderes também, que eu acho que isso é muito importante, né? Legal. Me senti super um guru aqui, um Buda, ensinando a galera a ser líder, mas não é isso, tá? Como eu falei, vou reforçar de novo, eu sempre busquei assumir muito o papel de facilitador, então, de ter muita escuta ativa perante o meu liderado, minha liderada, entender quais eram as necessidades, quais eram as dores, como eu podia contribuir para esse processo, e a partir daí a gente seguia. Mas eu vou reforçar também que dentro da missão do movimento, né, que é formar por meio da vivência empresarial, existe um framework desenhado sobre o que o movimento acredita que é a vivência empresarial. Então, quem nunca viu esse material, por favor, a Baré vai compartilhar, mas é muito importante que as pessoas entendam o que é a vivência empresarial, né? É o aprendizado por projetos, por gestão, por cultura empreendedora, e dentro disso já existem alguns macetes e algumas dicas do que fazer, né? No ano passado,
Eu tive o prazer de ser do comitê de reformulação da vivência empresarial, e aí a gente desenhou um novo modelo, né, para entender mesmo qual que era essa nova cara que a vivência tinha dentro do MED, né? E a vivência empresarial nada mais é do que o dia a dia dentro da EJ. Então, se eu consigo ter uma vivência plena dentro da minha EJ, aprendendo, fazendo projetos, aprendendo todos os aprendizados de gestão e também me conectando com a rede, eu com certeza vou ser uma boa liderança. E aí, quando eu olho para trás e vejo todo mundo que veio comigo nessa jornada, todo mundo que eu já admirava e que eu ainda admiro hoje, que tem ótimas competências, qualidades, características, eu vejo que todo mundo passou por esse processo de buscar uma vivência empresarial muito boa. E aí não acho que todo mundo tem que dar o check em tudo, eu não dei, por exemplo, mas buscar ao máximo contemplar aqueles pontos ali, né? Pô, será que eu estou me conectando bem com a rede? Ou será que eu estou achando que isso é desnecessário? Não, assim, o contato com a rede ele é crucial para o meu desenvolvimento enquanto liderança, porque eu vou ter referências externas, eu vou ter uma rede de suporte, né, para me apoiar, eu vou compartilhar os meus anseios e os meus objetivos com outras empresas. Então, isso é muito importante para o processo educacional, né, do desenvolvimento de liderança. Do aprendizado de projetos, será que eu estou buscando projetos diferentes? Será que os meus projetos eles têm escopos inovadores? Ou será que eu só estou fazendo mais do mesmo aqui para bater a meta ou para faturar X? Que ótica que eu estou tendo, né, nessa realização de projetos? Enquanto liderança ou quem busca se sentir isso também faz muita diferença, né? Que é a questão de você buscar novos desafios. Então, para superar desafios em projetos, que é a vivência na prática, que é exatamente o que o mestre se propõe, eu preciso ter essa ótica também de como eu estou encarando esses meus objetivos. E do aprendizado em gestão, a mesma coisa. Se eu tenho... E aí, quando eu trago gestão, tá? Não é criar burocracia ou processos desnecessários ou ficar 6 meses planejando para fazer alguma coisa. Por favor, gente. Toda EJ tem uma alma de startup. Então, executar rápido, aprender rápido, errar rápido, validar aquele erro e bola para frente. A cultura do erro, ela deve ser 100% aceita dentro do MEG, porque ela já é no mercado como um todo, né? No mundo. Ninguém é perfeito, a gente erra para acertar. Então, assumir essa cultura do fracasso também é muito importante, porque a EJ ela é um espaço de laboratório, né, de aprendizado. Óbvio que o ideal é que a gente erre mais da porta para dentro, para não errar para o cliente, mas se isso acontecer também, vamos consertar e bola para frente. Então, dentro de gestão, do aprendizado de gestão, pensando nessa ótica de liderança, é essencial que a gente também tenha essa preocupação, né, de como eu estou conseguindo gerir pessoas, processos, a empresa como um todo, e me desenvolver durante esse período, né? Então, acho que eu olharia para essas 3 frentes dentro da EJ, faria uma autopercepção minha, né? Uma autoavaliação de como que eu estou com relação a esses 3 pilares e, junto disso, com o time também, né? Para entender aonde eu devo focar no momento. Porque, às vezes, vai dar um desespero também, eu quero fazer muita coisa, vou criar N iniciativas, e não é bem assim. É muito importante ter foco, né? Priorizar quais são, de fato, as dores e as necessidades agora da EJ, do time, e, a partir disso, traçar ações que vão ter efeitos no curto, no médio e no longo prazo, tá? Boa. Isso que tu comentou, de alguma forma me deu até um gatilho para a gente, quando a gente pensa assim um pouquinho sobre como é que a gente vai fazer o aprender para depois ensinar, assim, né? Me lembrou muito sobre aquele esqueminha quando a gente fala dos níveis de consciência, né? De a gente pegar, enfim, sanar as nossas necessidades desde as mais básicas ali, né? E, enfim, ir se capacitando, se transformando para chegar e realmente, não, beleza, agora eu consigo ajudar outra pessoa, além de me ajudar. Acho que isso pode acabar até tendo, se quiser comentar um pouquinho sobre a gente, como não, né? Que eu também não vou ficar perguntando de ti aqui para chegar e dar respostas, que eu sei que fica até complicado a gente fazer assim, né? Mas eu digo tipo, como é que funciona assim,
contar mesmo como uma experiência, sabe? Na tua vida, assim, aí acho que a gente pode ir conversando. Enfim, sanar essas necessidades mais básicas tuas, da convivência ao teu redor ali, dos teus ciclos, tanto de amizades quanto dos teus ciclos profissionais, e o quanto isso foi te transformando para chegar e dizer, beleza, agora eu sou... eu me vejo como uma liderança, obviamente não sou uma liderança 100% completa, ninguém nunca é, eu acho, né? Mas, enfim, se quiser comentar um pouquinho sobre isso. Legal, vamos começar uma sessão de terapia aqui. Então, gente, está todo mundo no mesmo barco, as coisas não são fáceis, os desafios vão vir, e se a gente se sentir chamado, acho que é o mais importante. Eu tenho muitos exemplos de boas lideranças do Magic que mais queriam do que sabiam fazer. E essa é a chave, porque quem quer fazer, vai atrás e vai conseguir saber fazer. Mas se eu só sei e estou apático com relação à situação, eu não vou fazer. Então, como que você está hoje, né? Você quer fazer ou você sabe, mas não quer fazer? Então, esse acho que é um bom ponto. E, em se tratando de experiência, eu acredito que a vivência do dia a dia, ela vai te trazendo mais consciência se você estiver atento a isso. Para você ter noção, quando eu assumi a diretoria da Brasil Júnior, eu queria muito, mas eu não sei se eu sabia tanto. Então, eu estudei pra caramba, falei com muita gente, me preparei durante um ano antes, né, porque eu já era coordenador da BJ, e aquilo foi me dando o que a gente chama de baby steps, né, os passos de bebê, que aos poucos eu fui me sentindo mais seguro. Eu me senti mais seguro porque, opa, eu já domino a estratégia, já estudei bastante essa estratégia da rede aqui. Opa, eu já conheço a realidade de todas as federações, então acho que eu já sei um pouco mais sobre o Brasil. Opa, eu passei um ano trabalhando com formação empreendedora, então acho que eu sou uma das melhores pessoas para assumir esse cargo. Enfim, eu fui buscando caminhos e certificações, entre aspas, que me trouxessem essa segurança. E aí, apesar disso, além disso, eu assumi a gestão sem me sentir tão seguro assim. Então, para você ter noção, eu só tive um estalo, assim, de caraca, era para ser eu mesmo, sou foda, e vamos lá, em julho da minha gestão, ou seja, já tinham passado 6 meses, eu já estava entrando no segundo tempo do jogo, e aí foi quando eu, de fato, respirei fundo e falei, é isso aí, sou eu. Então, esse processo é muito individual, né, em particular de cada um, de se sentir seguro, autoconfiante, mas sim, existem caminhos para você se fortalecer com relação a isso. É muito mais de você olhar para si, para a sua jornada, não queira replicar a jornada de ninguém. Simplesmente olhe para a sua, o que você quer, suas necessidades, e a partir disso trace quais são as competências que você precisa desenvolver, quais são as pessoas que você precisa conversar, quais são os conhecimentos que você precisa adquirir. E aí é um plano de desenvolvimento individual mesmo, né? São metas, é quase que um cronograma aí que você tem que acompanhar, e aí, obviamente, que a disciplina é super importante, porque se você tiver foco e disciplina, e você for um ser que tem uma aprendizagem autodirigida, né, você com certeza vai conseguir se sentir seguro aos poucos, porque você vai perceber que você está caminhando. Se você só passar 6 meses avoado, fazendo qualquer coisa, quem chama, quem grita, você vai atrás, você não vai se sentir seguro no final da jornada, porque você só deixou o tempo passar. Como você, de fato, vive esse tempo da melhor maneira? Sendo dono de si mesmo, né? E aí, para isso, esse traçar metas e objetivos e caminhos é legal por isso. Então, as dicas nesse sentido acho que são essas. A Camila trouxe aqui que uma coisa que fez total diferença para ela, enquanto liderança, é ter líderes que inspiram ao lado dessa jornada. Então, aí ela perguntou, acha que as pessoas que lideraram a EJ, a Federação ABJ, junto contigo, tiveram um papel importante nisso também? Com toda certeza. Como eu falei antes, ter uma rede de suporte, para mim, tá no top 3, assim, do que é necessário para que isso aconteça, né? Tanto para pessoas que vão te dar suporte ali para aquele crescimento, para aquela alavanca, mas durante a sua jornada também enquanto liderança. Então,
sim, eu também tinha muitas pessoas que eu me inspirava, que eu admirava, mas desde sempre eu já tinha muito claro para mim que eu não queria copiar o jeito delas de fazer, né? Por exemplo, assim que o meu... O que fazia quando batia aquela insegurança, falo já já. Assim que que eu assumi, né, a diretoria da BJ, eu me pegava no começo me comparando com o diretor anterior, tipo, caraca, mas ele não fazia assim, mas ele não pensava assado. E tá tudo bem, ele era outra pessoa. Então eu imprimi a minha autenticidade na minha gestão. O que não quer dizer, tá, que é ligar o foda-se, falar que você vai fazer do jeito que você quiser, mas que você tem segurança do seu eu, né, de quais são seus valores, o que você valoriza, por que é importante para você estar ali, qual é de fato a sua visão de mundo, né, para o MED, para a sua J, para a sua rede, e isso vai trazendo segurança para você, de fato, imprimir as suas opiniões, né, muito mais do que replicar dos outros. Então, as pessoas inspiradoras, elas servem para isso, tipo, para que a gente tenha figuras, né, imagens para achar que pode ser assim, X ou Y, mas acho que o ponto central é, de fato, você olhar para si mesmo e dizer, eu valorizo mais isso. E aí, quando batia a insegurança, o que eu fazia? Eu ia para o parque, caminhar, respirar, olhar para o céu, olhar para o verde, eu ia ler um livro, eu ia, sei lá, dançar fit dance, no final de semana eu ia dançar, beber, enfim, ver série. Cada um também tem as suas válvulas de escape, né? Percebam que, de fato, eu estou batendo muito na tecla da individualidade, né? De todo mundo perceber quais são suas particularidades, porque eu realmente não acho que é um manual que você vai seguir, o que eu vou falar aqui vai servir para você. Então, além desses rituais, né, desses hábitos de prazer, de entretenimento que podem ajudar, com certeza conversar com pessoas que você confia também é um caminho, né? Então, expor o que você está sentindo, quais são as suas dores naquele momento, e muitas vezes você, só de externalizar para outra pessoa, você vai perceber que não tinha nada a ver, né? Você está com nóia, para com isso, segue em frente, seu trabalho está ótimo, está tudo certo. Então, conversas mais informais e feedbacks formais, para mim, são o principal caminho para que essas inseguranças, elas sejam tangibilizadas, né, de alguma forma. Porque eu vou entender que aquilo que eu estava pensando era só não é mesmo, ou não, tem outra pessoa que também acha isso, então acho que é legal eu traçar um caminho para melhorar isso aqui. Enfim, é buscar a correção, né, em cima do ato, porque senão vai ser sempre insegurança por insegurança. E aí isso vira uma bola de neve e não vai dar certo. Então, por favor, saúde mental acima de tudo. Façam terapia também. Estou fazendo e eu amo. Quem puder, claro. E se apoiar uns nos outros, porque é para isso que o MED existe também. Boa. Eu acho que eu estou falando muito, mas, enfim... Pode falar, se der. Só para deixar também aberto, assim, que quem quiser comentar, não precisa falar só no chat, não. O Feitosa está aqui para falar um pouquinho com a gente. Se vocês quiserem falar, enfim, abrir o microfone, fiquem à vontade também. Mas aí é porque o que a Camila falou sobre essa parte das pessoas que estão ao nosso redor, e o que você falou também, né, e como elas influenciam a gente, assim, acabou me lembrando também sobre aquela história da mentalidade de crescimento e como o meio em que a gente está influencia no que a gente vive, né. Enfim, tem muitas maneiras de pensar sobre isso, né, enfim, a gente está vivendo um momento muito, muito específico que, enfim, está bagunçando provavelmente a cabeça de todo mundo, mas trazendo para um sentido um pouquinho mais amplo, assim. Aí quando a gente fala de viver sempre mais experiências, de viver com uma diversidade maior de pessoas, de ter ideias cada vez mais diversas mesmo, assim, né? A gente, no Movimento Empresa Júnior, fala muito sobre isso, sobre adquirir esses conhecimentos, essa pluralidade, de ser inclusivo, de ser diversificado, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância disso, assim, tanto no nosso crescimento quanto líder, quanto no nosso crescimento como pessoa mesmo, assim, né? Que eu acho que Sim, total. Tá tudo interligado, gente. Não tem nada que solta aleatório, não.
A vida, ela é sistêmica, né? Então, tá tudo conectado. Quem assiste Dark, inclusive, vai saber que a brisa vai muito mais longe do que isso. Bom, sim, tem estudos sobre mentalidade que são super importantes, e aí eu indico tanto o TED quanto o livro, que se chama Mindset, chama realmente em inglês, mas, enfim, é Mentalidade, que é da Carol Dweck, e ela é uma pesquisadora, professora, estudiosa americana, e ela traz exatamente dois tipos de mentalidade que existe, né? Eu lembro que quando eu comprei o livro, eu fiquei, caraca, vou mapear, quero ver aqui uma lista de 38 tipos de mentalidade, vou saber todas. Quando eu abri o livro, ela disse que só tem duas. Eu falei, então tá, é bem mais simples, que bom. Mas, basicamente, existe a mentalidade fixa e a de crescimento, né? E os nomes são muito intuitivos já. Então, a mentalidade fixa, ela é muito pautada em uma dificuldade de reconhecer meus pontos fortes e fracos, de achar que eu tenho potencial para ir além, de só olhar para os problemas ao invés de as soluções. Já o mindset de crescimento, não, ele é exatamente o contrário. Eu sei muito bem quais são os meus pontos fortes e fracos, quando deparado com um problema, eu reconheço o problema, mas eu foco muito mais na solução, e eu tenho, de fato, uma mente aberta para aprender. A principal diferença é essa. Eu estou aberto para coisas novas, coisas diferentes, porque eu sei que eu tenho um potencial que eu posso aprender e melhorar. O mindset fixo, não, é meio que a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Então, é muito importante que, enquanto liderança, você tenha noção, né, de como você se enxerga enquanto mentalidade, para você entender mesmo que vocês, em algumas situações, vão se deparar com problemas em que vocês vão ter mindset fixo e outras vão ter de crescimento, e tá tudo bem também. Ninguém é 100% uma ou outra a vida toda, tá? Pelo contrário, em situações diferentes, contextos diferentes, a gente se depara com uma reação diferente também. E aí dá para trazer vários exemplos práticos, né? Quem nunca, sei lá, estava na parada de ônibus e passou um caminhão numa poça e te molhou inteiro. Aí, nossa, a minha vida é um inferno, tá acabada, eu sou muito azarado. Isso é mindset fixo. E aí, óbvio, que você pode reclamar, né, da vida também, porque ninguém quer levar uma banho de poça. Mas, qual é a primeira coisa que vem à mente, né, em você quando você tem esse tipo de situação de dificuldade? Acho que esse é o principal questionamento nesse sentido. Se você tira uma nota baixa, a culpa é sua, é do professor que deu a nota baixa, que muitas vezes a gente, né, joga o professor lá no inferno, mas talvez você não estudou tanto quanto você poderia. Se você perdeu o ônibus, a culpa é do trânsito, ou foi você que não acordou um pouco mais cedo e chegou na parada, enfim. Vários exemplos bobos do dia a dia que dá para a gente parar e pensar, e dentro da EJ também. Então, pensem aí em situações que vocês podem estar vivendo, inclusive, como, obviamente, o da pandemia, né? E como vocês estão encarando esse tipo de crise. Há pouco tempo, acho que um mês, por aí, eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo com a diretoria da BJ atual, e eles me perguntaram muito sobre isso, né? De perfil de liderança, o que eu imagino que eles podem entregar esse ano, enquanto movimento e tudo mais. E a primeira coisa que me vem à mente é exatamente você perceber que o momento atual ele é um presente, uma oportunidade para vocês deixarem de legado para o MEG um aprendizado de como é liderar um movimento durante uma crise. Ninguém, e eu espero que nem tão cedo, vai viver um contexto parecido. Então, vocês estão vivendo um momento único, que obviamente é muito difícil, e ninguém queria estar passando por isso, não vamos romantizar, né? Mas que vocês podem ensinar para as próximas lideranças como é ser resiliente, como é focar na solução e não no problema, como é, de fato, ter um mindset de crescimento, né? E como dá para fazer, sim, mesmo frente a isso tudo. Então, acho que esse é um resumão aí de mindset de crescimento. E como o cerne da coisa está relacionado a estar aberto ao novo, né? Isso está sempre relacionado à diversidade também. Inclusive, foi uma das pautas que eu levei, né, na Baré ano passado, sobre diversidade, foi super legal. E ela é uma pauta muito atemporal, né? Porque desde que o mundo é mundo, a gente é diverso, né? O movimento, na sua essência, ele é muito diverso. O mestre de vocês é muito diverso. Todas as redes são diversas, porque ser diverso é compor características diferentes, né? Então, por mais que algumas
alguns grupos, ou, enfim, redes sejam um pouco mais homogêneas, existe sim diversidade, porque a gente está falando de vários compostos identitários, de trajetórias, de culturas, e isso é muito massa do movimento, né? Quando a gente vai para um Enes da vida, então, aí as coisas ficam melhor ainda. Façam intercâmbio para outros estados, conheçam outras EJs, façam call, enfim, isso é muito importante também para vocês perceberem o quão rico é o movimento. E a liderança inclusiva, que é um conceito, né, um termo que tem sido muito discutido ultimamente, ela é exatamente essa liderança que valoriza essas diversidades, que reconhece as diferenças e que, a partir disso, ela extrai o melhor do grupo, né? Todas as riquezas possíveis disso. Já é muito fato e dado comprovado que a diversidade, ela gera inovação, ela pode trazer mais sustentabilidade, ela auxilia até em liderança de mercado, a expandir portfólio de produtos, conseguir novos clientes, porque tudo está relacionado a visões diferentes, né? Quanto mais trajetórias eu tenho, mais opiniões diferentes eu tenho, mais conflitos positivos eu tenho e mais resultados diferentes também. Então, por isso que o cerne da relação é a diversidade, e enquanto líder, se eu quero que o meu time cresça, evolua e traga novos resultados, eu também vou estar olhando para isso como algo essencial. Uma dúvida que eu tive aqui também, se você puder falar aqui, comentar, é por outro ponto também, tipo, falou do mindset de crescimento, fixo também, né? E quando a gente lida com pessoas de mindset de fixo, assim, dentro da nossa J, quanto o processo de facilitação com a pessoa, tipo, auxilia das partes de formar novas lideranças, melhorar o pensamento dela também, mudar o tipo de mindset dela. Então, gostaria de saber Legal. isso também. Boa. É importante a gente entender que dentro de um time sempre vai ter pessoas de mindsets diferentes, né? De mentalidades diferentes. O que é super natural, mas que no fim do dia, o nosso grande objetivo é que todo mundo, na maior parte do tempo, consiga agir com uma mentalidade de crescimento, né? Dado que existe uma pessoa do meu grupo, um liderado, liderada, que está apresentando em maior parte do tempo essa mentalidade fixa, né? De medo de errar, de não querer aprender e tudo mais, eu, eu não sei se eu vou conseguir ser mais claro do que isso, porque eu acho que o único caminho nesse caso é colocar a cara no sol mesmo. Se bota frente aos desafios e proporciona para essa pessoa, né, espaços e contextos e situações em que ela vai se desafiar, que ela vai ficar insegura, que ela vai ter frio na barriga, porque é a partir daí que ela vai conseguir se expor, né, aos problemas, e a partir disso ela pode aprender algo. Mas, óbvio, não faça isso de qualquer forma, né? Porque isso pode gerar mais bloqueio ainda na pessoa e ela se retrair ainda mais. Então, é muito importante que haja espaço de conversa, né? O feedback, o diálogo para entender aonde que aquela pessoa está travando, por quê. E, a partir disso, ela estar consciente e disposta a se colocar a cara no sol, né? Porque senão não vai funcionar. Então, é um processo de mão dupla. O líder, ele está ali para criar espaços e situações para que aquilo aconteça, mas o liderado também precisa querer isso, né? Senão, o aprendizado não funciona, porque qualquer processo de aprendizado, ele exige disposição e reflexão. Se a pessoa não estiver disposta nem aberta para refletir, infelizmente não vai funcionar. E aí entram outros mecanismos de feedback, de entender se a pessoa tem fit cultural mesmo, com a EJ e tudo mais. E até o desligamento também é um possível caminho. Eu vi que tem uma pergunta aqui, né? Uma pergunta interessante que eu achei aqui da Alexa. Tem até um termo, algo parecido assim também, tipo, quando a gente trabalha com pessoas próximas, assim, a gente acaba pegando as características dela também, né? Então, a pergunta no meio dela, assim, tipo, como é que a gente auxilia a equipe, enquanto líder, sem estar passando os nossos vícios para a nossa equipe? Legal. Eu queria só fazer um parêntese sobre a minha resposta anterior, porque existe um termo, um conceito muito importante também, várias coisas importantes, né? Chamado segurança psicológica. Então, quem ainda não conhece, por favor, pesquisem sobre, porque isso é muito importante. Mas, basicamente, para vocês entenderem, lá em 2012, o Google começou a mapear todas as suas equipes,
né, desde a tecnologia, o financeiro, o comercial, para entender quais eram as equipes que mais performavam bem e por quê. E aí, eles conseguiram identificar várias coisas, nem tudo tinha um padrão, mas a única coisa que era universal, assim, de todas as equipes que mandavam muito bem, era a segurança psicológica, como fator número 1. E, basicamente, segurança psicológica diz respeito a você se sentir confortável de fazer parte de um grupo e de um ambiente. Você não vai ter medo de ser julgado, você não vai ter medo de suas ideias serem ruins, enfim, de as outras pessoas não acolherem o que você está trazendo. Então, enquanto liderança, é muito importante também eu entender se eu estou promovendo um ambiente seguro psicologicamente, tá? Está 100% relacionado à saúde mental e a tudo que a gente falou antes. Sobre não passar os nossos vícios. Essa é uma ótima pergunta, e eu acho que o principal ponto é um desafio de você entender qual é o código de cultura da sua EJ. A partir disso, eu vou ter plena consciência do que dentro das minhas atitudes, dos meus comportamentos, é de fato algo valorizado pela cultura da empresa, ou não, é só um vício ou uma característica minha. E aí, quando eu trago isso, não é para eu eliminar minhas características / meus vícios, né? Porque isso, como eu falei antes, faz parte da nossa autenticidade enquanto liderança, mas se eu tenho muito claro qual é a missão da empresa, qual a visão da empresa, quais os valores da empresa, qual que é o nosso código aqui de cultura, de ética, de comportamento, eu vou ter plena consciência do que, se o que eu estou ensinando, ele de fato faz parte do que eu pretendo para a EJ, né, junto ali do frame da vivência empresarial, que eu já sei qual é o macro da EJ, de toda a EJ, ou não, se é algo só muito meu e que eu estou imprimindo nas pessoas. Não tem problema também você imprimir certos vícios se eles forem positivos, tá? Então, por exemplo, sei lá, sustentabilidade não é um valor da minha EJ, mas eu tenho um vício de sempre limpar as coisas, de nunca usar muito descartável, de sempre jogar o lixo no lixo. Se você está passando esse tipo de vício para sua equipe, perfeito, maravilhoso, muito obrigado. Se for algo já um pouco mais danoso, ou enfim, neutro, aí é legal você pensar, ou até alinhar com as pessoas, né? Ó, gente, esse tipo de coisa que eu tô fazendo, ele é muito meu, tá? Ele não é necessariamente o que vocês precisam fazer quando vocês estiverem nesse cargo. E aí é sempre um processo de autoavaliação e de diálogo constante, beleza? Acho que cabe aí mais uma, né? Ou duas no máximo. Isso que eu ia falar, já estamos caminhando para o nosso momento final. Se alguém tiver mais uma pergunta. Vou deixar aberto, se ninguém tiver, eu tenho. Ó, eu vou super deixar aqui já, quem quiser mandar um oi lá no Instagram, o LinkedIn também já mandaram o link antes, então, infelizmente o papo pode encerrar já já, mas a gente continua em contato. A Bruna queria... Bruna, desmuta seu áudio aí, vamos conversar. Você queria saber sobre engajamento de time. Vamos. Oi, é que aqui em casa tá um pouquinho barulhento, mas eu queria saber, tipo, como a gente pode engajar o nosso time sem parecer meio forçado, sabe? Legal. Boa, porque muitas vezes a gente faz muitas ações meio frufru, né? Muito show, e aí parece que a gente realmente está forçando o engajamento. Então, basicamente, engajamento é envolvimento emocional com alguma coisa. Então, se você se sente engajado numa situação, é porque aquilo tem uma conexão com você de maneira emocional. Dito isso, existem níveis de engajamento, né, dentro do movimento. O mais básico e o mais desejado é que a pessoa se sinta conectada com o propósito do MED, né, com seus valores, com a missão e com tudo que ele propõe. Se isso está acontecendo, já existe um mínimo de engajamento e de fit cultural. E aí, isso é muito intrínseco da pessoa. E quando a gente está falando de motivação, existe um tabu enorme de que eu preciso te motivar, porque eu sou seu líder e eu tenho que te motivar. Não. Na verdade, a motivação, ela é intrínseca da pessoa, ela é interna, porque ela está muito relacionada à trajetória, visão de mundo, necessidades. Óbvio que você pode estruturar processos, cultura, infraestrutura, para que as pessoas se sintam mais confortáveis e mais motivadas, mas no fim do dia, a motivação vem da própria pessoa. E não tem, de fato, muito o que se fazer com relação a isso. Mas o primeiro
ponto que eu trago é esse, de fit cultural mesmo, com o MEG, com a EJ. Se a pessoa se identifica com isso, ela vai automaticamente estar engajada. E um ponto que eu acho super legal de se fazer observação também é que nem todo mundo precisa estar 100% engajado o tempo todo, tá? Então, tem muita liderança que se super martiriza, né? Porque, oh meu Deus, a minha equipe minha EJ tem 30 pessoas, mas tem 3 ali que estão super preguiçosos. Cara, são 3 de 30, fica tranquilo. É uma porcentagem super aceitável que até no mercado de trabalho vai acontecer. Para entender o que está acontecendo com essas pessoas que não estão engajadas, de novo, diálogo, feedback, comunicação. Não assuma que você sabe o porquê essa pessoa não está engajada. Ela pode estar passando por N contextos e dificuldades que você nem sabe. Então, é de fato ter um ambiente seguro psicologicamente para ela compartilhar esse tipo de situação e vocês entenderem qual é a melhor maneira de seguir. Dito isso, acho que o próximo passo, que eu estou sempre tentando fugir da receita de bolo, né? É você fazer um diagnóstico da sua EJ mesmo. Quais são os principais pontos hoje que o próprio time está falando que pode melhorar? Se você já sabe disso, você vai atuar em cima disso e, consequentemente, você vai criar um ambiente melhor e mais motivador para essas pessoas, né? Não tem muito segredo também, mas enfim, tem outras 1000 teorias, tem um super livro, 5 Desafios das Equipes, que também é bem mais conhecido pelo MEG, que dá para você olhar sobre. E a base da pirâmide dos 5 desafios é a ausência de confiança, né? Então, é importante você perceber se as pessoas confiam umas nas outras, se elas estão conseguindo ter conflitos positivos entre elas, se elas assumem responsabilidade, se elas têm foco, se elas estão olhando para os resultados. São alguns indicadores de engajamento que vão te nortear aí para o que você precisa fazer. Mas basicamente nada, né? Porque é muita coisa, é super complexo. O processo de educação é isso. Formação de liderança é educação, e educação não é simples. Mas, em linhas gerais, acho que esses são alguns pontos iniciais para reflexão, tá bom? Por nada, tá mesmo. Posso fazer um último pontinho? Vamos lá. Tô vendo a Lorena. Oi, Lorena. Era mais assim, que a gente acabou falando um pouquinho hoje, né, se parar para olhar, no começo você falou um pouquinho sobre essa ideia do idealismo pragmático, né, de juntar esses conceitos, e aí eu queria saber, assim, só que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre essa importância da gente estar nessa busca pelos resultados também, né, e da importância que isso gera para a gente quanto líder, né, de realmente ser pragmático, de olhar ali nosso andamento, nosso desenvolvimento, através de indicadores e de resultados também, né? Boa. Foi mal, tô rindo aqui, que o pessoal sempre faz comentários muito bons no bate-papo. Então, falar sobre pessoas e desenvolvimento de liderança está 100% associado a alcançar resultados. É indissociável eu falar de gestão de pessoas sem falar de foco em resultados, tá? Existe também um tabu enorme no MEG de pessoas versus resultados. Não, a gente não vai fechar projeto agora, porque a gente está focando nas pessoas, mas isso é muito contraditório. Como você está focando em pessoas se você não está trazendo os projetos para elas se desenvolverem? Que é a essência do movimento, né? Então, falar sobre desenvolver lideranças, de novo, é falar sobre dar desafios, é falar sobre aprender na prática e, consequentemente, alcançar resultados. Eu desconheço alguma liderança que eu já me inspirei ou que eu ainda me inspiro que não tenha entregado algo muito bom para o contexto que ela estava inserida. E esse entregar algo bom é, de fato, ter resultados, né? Que não precisa também ser um legado, oh meu Deus, inimaginável, que mudou a vida de muitas pessoas. Mas, de novo, é a liderança do dia a dia, né? Se a gente estiver caminhando e focado no que a gente quer entregar, não vai ser só lá no final que a gente vai perceber isso. Durante toda a jornada, a gente vai sentir evoluções, vai sentir consistência, né, nessa caminhada, porque é o que o Jim Collins fala sobre a marcha das 20 milhas, né? É você estar sempre caminhando, ao invés de correr 100 metros e cansar. Se você... a questão lá da meia maratona, né? Não adianta você correr super e ficar sem fôlego já já. Vai caminhando, já já você dá uma corrida, enfim, você vai chegar com muito mais consistência. E falar de foco em resultados é isso. É você buscar essa consistência no dia a dia
para que, de fato, todo mundo esteja unido pelo mesmo objetivo. E aí, quando está todo mundo na mesma vibe, na mesma sinergia, não tem para onde correr. Só vai para o abraço que dá tudo certo. Se não tiver todo mundo na mesma sinergia, entenda por que isso está acontecendo, né? Como a gente já falou antes. Às vezes, você vai precisar correr um pouco mais devagar para alcançar aquela pessoa, dar a mão para ela e vocês continuarem um pouco mais rápido depois. Isso é trabalho em equipe também. Mas o importante é que todo mundo esteja muito focado nesse objetivo final. Galera, a gente passou um tempinho agora, né, do Feitosa, mas eu gostaria de agradecer de coração mesmo pro Feitosa, porque acho que foi sensacional esse momento que a gente teve com ele. Foi, sério, sem palavras aqui, tipo, eu ficava escutando aqui e ficava, tipo, meu Deus, você é assim um dia ainda. E, Feitosa, eu acho que você é uma pessoa muito, muito especial para nossa rede, porque desde o ano passado, desde antes também, a gente admirava muito você. E dá pra ver também aqui no WhatsApp, que eu tava vendo aqui, a galera comentando também no grupo das EJs que eu tô. Então, agradecer de coração esse momento que a gente teve com você. E agradecer a presença. Se alguém quiser falar também um pouquinho mais também, né? Porque só eu falando aqui também não. Imagina, como eu falei, espero que esse seja só o segundo de muitos encontros, presenciais ou virtuais. Espero presencial também, né? Quero voltar aí para a gente se ver e continuar conversando, assim que possível. Mas fiquem super à vontade para continuar me contatando. Sei que esse é um puta desafio, mas sei também que vocês são as pessoas certas para estarem aí. Então, continuem caminhando. A jornada é muito gostosa, é melhor do que o destino final, eu garanto para vocês. Então, aproveitem muito esse segundo semestre, façam acontecer de verdade. Ser líder também é querer se divertir durante esse trajeto. Então, se divirtam pra caramba. Vou estar aqui acompanhando vocês e podem contar comigo. Fechou? Boa. Vai ter a média aí, viu, Feitosa? Olha só, vamos nessa. Regional, né? Gente, beijão, super boa noite para vocês. Até mais, a gente se vê. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, Feitosa. E galera da rede, não acabou ainda temos uma surpresa para vocês ainda, a braba. E vocês estão preparados? Cadê o barulho? Pelo menos 2, gente. Boa tarde. Mano, pelo amor de Cristo, eu não aguento mais esperar. Bora. Fiquei até curioso aqui, vamos fingir que eu não sei, né? Será que vem aí? Putz, vem aí. Mano, essa galera que participou da call, mano, de verdade, eles são muito sortudos. Por quê? Nossa, o que rolou? O que aconteceu? O que acontecerá? Ai, gente. Gente, abrindo aqui, né? Foi muito boa essa conversa e eu queria perguntar se vocês vão disponibilizar a gravação. Sim, eu vou preparar o link aqui depois, porque tá no meu pessoal, mas eu vou liberar pra rede depois um linkzinho todo disponibilizado, beleza? Show, obrigada. E aí, agora, eu acho que eu vou ter que compartilhar minha tela aqui pra mostrar uma coisinha pra vocês, né? Eu acho que a gente não quer saber muito não, porque ninguém falou nada, só viu um pouquinho aqui. Pois é, né? Cadê? Ninguém tá empolgado? Perry, eu acho que vão te matar se tu continuar fazendo esse negócio. Mais um dia normal na minha vida. Ô, amiga. Eu acho que eu vou compartilhar aqui uma janela. Acabei que tem muitas janelas abertas aqui. Galera, tá todo mundo vendo? Agora, desliguem a luz de vocês. Todo mundo desliga a luz. Aquele momento... Eu tenho que desligar a minha também, mas tá muito longe. Sinta um momento agora, galera, desse novo videozinho da Baré.
Toma-lhe. Toma, pegue. Me dê. Bora. Mano, quem vai ter coragem de se desafiar, mano? Puta merda. Foi mal Eu palavrão. arrepiei todinha vendo esse vídeo. Incrível. Galera, está declarado aberto as inscrições do Programa de Lideranças 2020 da Varé, Projeto Juricaba. Mano! Liderança, porra, que é bege. Meu Deus, que eu tomei um susto. Eu vou mandar o link para as pessoas que estão aqui nessa call, para poder mandar para as EJ de vocês o link desse vídeo. Vou mandar também o FAQ que a gente fez do produto e também nele já vai estar o link de inscrição. Galera, incentivem muito a EJ de vocês a participar desse programa de lideranças. Seja aquela pessoa que acabou de entrar, seja aquela pessoa que está um pouquinho mais de tempo também da EJ, galera, esse programa é feito para vocês. Então, vamos lá, galera. Queria falar nada não, mas a jornada tá muito foda. Tipo, não é por questão da Baré, gente. Real. Tá muito foda. Quem é a gente, né, assim? Quem é a gente, né? Eu Vou falar queria assim. ser de EJ pra participar. Dá vontade, galera, né, Nick? As pessoas que vão participar, sim, Olha, querem spoiler, Perry. eu não posso falar os conteúdos que você fez, mas eu posso falar 4 assuntos gerais que a gente vai comentar, que é sobre liderar a si mesmo, liderar uma equipe, foco em resultados e também propósito. Então, é isso que eu posso falar agora, galera. O conteúdo que vai ter durante esse período, do dia 1º até o dia 19 de agosto, vai ser punk, porque de boa, galera, vai ser punk, tipo, de, meu Deus, vai ser difícil, vai ser muito... Cara, imagine várias RVs com várias feitosas espalhadas pelo Brasil. Então, essa é esse spoiler que eu posso dar pra vocês. Só vai quem for, hein? Só vai quem for. Gente, cara, eu quero falar palavrão de novo, de tão bom que tá. Mas eu vou me conter. Eu vou tirar uma cópia aqui, eu vou mandar no pessoal de cada um daqui o link com as coisas tudinho. A galera tá sedenta pelo link. Perry manda link de Quem? agora, entendeu? Galera quer o Eu vou link de mandar o agora. link pessoalmente pra Vocês que vocês. participaram da call. Hora de gravar, Perry. Mano, vocês que participaram da call, tem muita sorte, olha. Oba.